Depois que eu descobri que toda escolha que eu fizer vai gerar alguma perda, então eu comecei a pensar em como escolher melhor algumas coisas que eu quero pra minha vida, sabe? Porque querendo ou não, gente, a gente escolher, por exemplo, ai, eu quero comer muito, então você vai ficar com sobrepeso, vai ficar doente. Ah, eu quero emagrecer, então você vai ter que evitar alguns alimentos que às vezes que você ama, mas às vezes você vai ter que evitar por um tempo para você conseguir chegar naquele seu resultado. Por exemplo, ah, eu quero crescer, sei lá, na minha vida, então você vai ter que ficar sem, sei lá, por um tempo, não sair tanto com seus amigos, focar mais em você, você vai ter que entender que você vai ter que se priorizar de uma maneira que às vezes as pessoas não vão entender, vão até te julgar falando que você está chata, que você mudou, mas isso é tudo para um propósito maior, que é que você quer chegar onde você deseja, sabe? Então, a gente tem que aprender a escolher as dores que a gente vai querer passar pra gente conseguir alcançar aquilo que a gente deseja, sem a gente ficar se agoniando e se martirizando, porque muitas vezes o que acontece é que a gente escolhe determinada situação e aí vem o nosso cérebro e começa a nos martirizar. Ai, mas você escolheu isso, mas você tá perdendo aquilo. Aí o nosso cérebro começa o tempo inteiro com aqueles pensamentos. Ai, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês do processo de emagrecimento que eu estou passando, porque eu ganhei muito peso na compulsão alimentar que eu tive durante anos. E aí eu ganhei muito peso, e aí quando você tem processo de emagrecimento, você tem que abdicar de algumas coisas que você gosta, né, gente? Não é fácil, né? É muito difícil. E aí, às vezes, quando, por exemplo, eu acabei de me alimentar, e aí meu cérebro vem e fica, ai, mas eu queria alguma coisa. Mas, na verdade, eu não quero alguma coisa. Isso aí é a ansiedade de querer comer algo que eu comia anteriormente, antes de estar no processo de emagrecimento, que era algo que era gostoso, que era confortável para mim. E aí, quando tá desconfortável, o nosso cérebro o tempo inteiro fica querendo que a gente volte àquela situação que é confortável pra gente, que é, no caso, para mim, era muito confortável para mim, ao invés de me alimentar com alimentos saudáveis, encher o meu estômago com alimentos que faziam muito mal para minha saúde, que eu passava muito mal por comer eles, que era, no caso, balas, doces e chocolates. Eu comia muito isso e massas também, então eu ficava o tempo inteiro passando mal em relação a isso. Então, pro meu cérebro é muito mais confortável eu me alimentar disso do que me alimentar de algo que é um pouco doloroso. Para mim, às vezes, é um pouco doloroso, mas com o tempo, seu cérebro vai se acostumando com aquela dor. Então, escolha aquilo que é menos doloroso para você, mas que você sabe que no final vai ter um resultado maravilhoso na sua vida. E não deixe o seu cérebro ficar te martirizando, te lembrando de, ai, mas antes era melhor. É mentira, gente. O melhor é o agora. O melhor é o que você está se propondo a fazer para você melhorar, para você alcançar aquilo que você deseja, sabe? Então, não deixe o seu cérebro ficar te colocando para baixo com pensamentos agonizantes em relação a algo que você escolheu viver para você alcançar aquilo que você deseja. Porque tudo aquilo que você abdica, lá na frente você vai ver como você vai colher frutos em relação a isso. É isso, meus amores, se cuide.